A Assembleia de Freguesia de Figueiredo de Alva, uma das 5 que o PS conquistou no Concelho de São Pedro do Sul nas últimas autárquicas, vai ter eleições intercalares. A data ainda não é conhecida. A situação fica a dever-se à admissão dos membros do PSD e Bloco de Esquerda. A Assembleia de Freguesia é constituída por 4 elementos do Partido Socialista, 4 do Partido Social Democrata e 1 do Bloco de Esquerda. A lista do Partido Socialista venceu as eleições com mais 23 votos que a dos sociais-democratas. Sem maioria, a Assembleia de Freguesia deveria ter chegado a acordo sobre quem deveria acompanhar o Presidente da Junta no órgão executivo. Consenso que nunca chegou a acontecer porque considera o Presidente da Junta, Manuel Pinto, PSD e Bloco de Esquerda estabeleceram um acordo logo após as eleições. Nomeei uma lista em que nomeava um elemento do Partido Socialista junto comigo, que era para ficarmos 2, do PS, e nomeava o cabeça de lista do PSD. Foi rejeitada essa lista pelo Bloco e pelo PSD, tudo bem. Faço uma segunda votação, onde nomeio o cabeça de lista do PSD e isto numa outra reunião, e um elemento dos meus, também volta a ser categoricamente rejeitada por eles. Então, faço uma segunda proposta, nomeio o número 2 do PSD, portanto, nomeio o número 2 do PSD e fico com um outro do PS. Também foi rejeitada. Então, o que eles me propuseram foi que só aceitavam se realmente fosse o cabeça da lista do Bloco e o cabeça da lista do PSD. Portanto, ficariam 2 e eu ficaria sozinho. Esse casamento eu não podia aceitar, entre aspas, não é? Esse casamento do PSD e o Bloco de Esquerda eu não podia aceitar, disse que não podia ser. Se eu ganhei a junta, não poderia ficar de modo algum com minoria na junta, porque afinal eu era presidente, tinha todas as responsabilidades, mas além das responsabilidades não tinha depois grande poder de decisão, não é? Sem maioria e sem consenso, a Junta tem estado a ser gerida com base no orçamento do ano anterior. Manuel Pinto não tem dúvidas de que quem está a ser prejudicada com a situação é a população da freguesia. Tínhamos que seguir o orçamento do ano transato, portanto os problemas são variadíssimos, sempre com problemas para a freguesia, sempre com problemas. Portanto, uma freguesia como a minha, que infelizmente já está na retaguarda de tantas outras, portanto cada vez fica mais distante, não é? Cada vez fica mais distante, mas não por culpa minha. E por isso é que eu tentei viabilizar com os elementos do PSD. Portanto, mas a verdade é que nunca conseguimos chegar a um consenso, mas única e exclusivamente por causa deste, entre aspas, casamento do PSD-Bloco de Esquerda. Lamento porque, continuo a dizer, porque quem está a perder com tudo isto é a freguesia e mais ninguém. Portanto, quem está a perder com tudo isto é a freguesia, é a população da freguesia. A Assembleia da Freguesia é composta por 9 elementos, 4 do PS, 4 do PSD, um único elemento do Bloco de Esquerda. Ora, aí pergunto, com que legitimidade um único elemento do Bloco de Esquerda, com que legitimidade pode fazer parte do Executivo da Junta de Freguesia? Deixo a pergunta no ar, cada um que pense o que quiser. Manuel Pinto refere que PSD e Bloco de Esquerda apresentaram recentemente a admissão, provocando a marcação de eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia. A partir daí, as relações foram-se deteriorando, as relações políticas, porque felizmente pessoais não tenho problemas com nenhum deles, mas as relações políticas foram-se deteriorando e eu fui deixando andar, fui tentando ver como é que era. Ora, em abril poderia começar-se a tratar das eleições? Não. Só agora é que me chegou, não posso precisar o dia exato, fui apanhado de surpresa agora. O que acontece é que pede a admissão o PSD, embora muito caricato, que é com a data de setembro, portanto, mas só chega a meados de outubro. Exatamente com os mesmos dizeres, os dizeres embora tivessem que ser os mesmos, mas exatamente com os mesmos papéis, as fotocópias dos mesmos papéis, chega-me com data do correio do dia 3, portanto, foi metido no correio no dia 3 de novembro já, a admissão de todos os elementos do Bloco de Esquerda, mas exatamente com os mesmos papéis, portanto, daí se prova o casamento que é. E com a data também de setembro, 29 de setembro. E a situação é essa. Agora, neste momento, estou a aguardar, não é? Vai ter que haver eleições intercalares e estou a aguardar que tenha direito às marcas.
As explicações de Manuel Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo de Alva. O autarca avançou à VFM, que pondera recandidatar-se ao cargo por respeito aos eleitores da freguesia. A nossa rádio ouviu ainda as razões do cabeça de lista do PSD. José Paiva alega que os elementos do Partido Social Democrata se demitiram para pôr um ponto final na situação da Junta, que diz ser insustentável. José Paiva explica também que sempre defendeu que o Executivo da Junta deveria ser constituído por um elemento de cada partido eleito, solução que o Presidente nunca aceitou. A nossa decisão da lista do PSD a se demitir foi a seguinte, é que o Sr. Presidente da Junta, que é o que encabeçou a lista do PS, mediante as propostas que fez nas reuniões que tivemos, para, de facto, organizarmos a Junta de Freguesia. As propostas dele foram sempre as mesmas e nunca quis incluir o elemento do Bloco de Esquerda. É o motivo porque nunca chegou à conclusão da Junta de Freguesia. E este motivo, a última reunião que tivemos foi em abril, em que o Sr. Presidente da Junta propôs somente os elementos que concorreu. Portanto, seria a Junta toda do PS. A partir daí, a reunião foi encerrada, regressamos a casa até hoje. Até hoje nunca mais houve convocatória nenhuma para reuniões possíveis para, de facto, chegarmos a uma conclusão. Motivo esse que nos levou agora, de facto, a uma admissão total da lista, porque não havia futuro na Junta, isto assim não pode funcionar, e é este o motivo. José Paiva admite que o PS chegou a apresentar várias propostas que incluíam no órgão executivo elementos do PSD, sugestões que os sociais-democratas rejeitaram por deixarem de fora o Bloco de Esquerda. Ainda assim, José Paiva nega a existência de um acordo entre PSD e Bloco de Esquerda. Até que houve outra proposta em particular. Os senhores do PS vieram ter comigo, em particular, e não na Assembleia. E até me propunham 2 do PSD. Não aproveitei, não aceitei, porque não era de aceitar. Eu entendi, e assim como todos entendem, só o PS é que não entendem, porque não lhe convém, eu entendi que devia ser um elemento de cada partido, visto que, como ele seria sempre o Presidente da Junta. E na Assembleia de Freguesia, com certeza que ele nunca tinha a maioria. Com certeza. Nunca houve aliança nenhuma. Apenas falávamos e cada um tratava dos seus direitos, dos seus deveres. O Bloco de Esquerda também elegeu um elemento e, como cabeça de lista, acho que tinha direito a colocar esse elemento na cabeça, na Junta de Freguesia. E ele isso nunca aceitou, e ficava sem a maioria na Junta de Freguesia. Ora bem, o nosso caso aqui não era o único. Há outras Juntas de Freguesia a funcionarem com o mesmo problema e pronto, e funcionam. José Paiva adiantou ainda à VFM que ainda não decidiu se vai recandidatar-se. Contudo, deixou claro que o PSD vai apresentar uma lista nas intercalares. Do lado do Bloco de Esquerda, o único membro eleito, Carlos Henriques, sublinha que logo depois das eleições propôs fazer parte do Executivo da Junta. Carlos Henriques não entende porque que a sugestão foi recusada. Após as eleições, assim que soube o resultado, foi a primeira reunião. Nessa primeira reunião eu propus-me para ingressar na Junta. A proposta esta não foi uma proposta formal, ou seja, foi dita de boca porque eu não tenho esse poder, sou o Presidente que tem esse poder. Apresentei essa proposta que me foi logo imediatamente negada. Disse-me o Sr. Manuel Amadeu que só trabalhava com os dele, assim com estas palavras. Pronto, a partir daí foram havendo novas reuniões, ou seja, eu nunca aceitei que não estivesse inserido na Junta, eles nunca me nomearam e eu fui votando sempre contra. No fundo, a freguesia está a perder porque não existe ninguém a gerir os destinos da freguesia. E no fundo, eu também, a título particular, sinto-me um bocado revoltado porque penso que seja contra mim, quer dizer, o meu nome nunca foi nomeado. Foi nomeado elementos do PSD, foi nomeado elementos do PS, nunca o Bloco teve nomeação nenhuma, nunca ninguém pôs o nosso nome. Carlos Henriques entende que o facto do Bloco de Esquerda apenas ter conseguido eleger um elemento para a Assembleia de Freguesia não lhe retira legitimidade para fazer parte do órgão executivo. Não faz sentido aos olhos dele, no meu faz, por isso é que queria que isso acontecesse. Portanto, veja, foram nomeados 4 do PS, 4 do PSD e 1 do Bloco. Isto não é inédito, mas é raro em Figueiredo de Alva. Portanto, eu quis aproveitar um pouco e acho que tinha esse direito. Carlos Henriques confirmou ainda à nossa rádio que vai recandidatar-se nas eleições intercalares que ainda não têm data marcada.